Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Estatera. É o podcast do Estatera. É um novo projeto, um projeto maravilhoso, composto por diversos terapeutas. E aqui nós vamos falar sobre saúde profissional, saúde financeira, saúde familiar, saúde em todas as áreas da vida. Esse é o podcast para restaurar a sua saúde emocional, comportamental e muito mais. Quero convidar vocês a estar conosco aqui no Estatera. Eu estou aqui com a mesa maravilhosa, composta pela Marielle Sena, ela que é a loba das finanças. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. A nossa equipe maravilhosa do Estatera, nosso amigo Airan Mota, seja muito bem-vindo a essa equipe, a esse projeto maravilhoso que nós estamos hoje abrindo portas. Quero também cumprimentar a minha amiga, parceira, Graciele Carneiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós aqui somos terapeutas linkados, unidos para fazer a transformação da vida de muitas pessoas. Espero que você que está assistindo aqui seja uma pessoa que busca evoluir a cada momento. E é para isso que nós estamos aqui, para contribuir com vocês. Eu falo sempre que o bom terapeuta, na verdade, o excelente terapeuta é aquele que dança em ferramentas e também em abordagens terapêuticas, trazendo o melhor para o cliente. Então, eu conheço o cliente e automaticamente identifico a melhor abordagem, a melhor ferramenta a utilizar com ele. Quero convidar vocês a estar conosco até o final, porque tem muita coisa boa para bater papo aqui. Quero convidar vocês para estar conosco e também aqui a composição da mesa para a gente falar sobre muitas coisas boas. Gente, vamos para começar aqui o bloco, a gente vai começar com a Marielle. Eu quero fazer uma pergunta bem maravilhosa, Marielle. Como os traumas da infância paralisam a gente na vida profissional e financeira, né? Eu quero trazer essa base. Tanto eu já falo da vida financeira com a vida profissional juntos, mas eu quero que você aborda mais os bloqueios que acontecem lá na nossa infância, que impede a gente de fazer as nossas conquistas na vida financeira, né? Primeiramente. Bom, primeiro quero agradecer de estar participando dessa mesa riquíssima, né? Muitos terapeutas aqui, amigos. E esse projeto maravilhoso, né, Cíntia? Graças a Deus. Para transformar e poder contribuir ainda mais com a sociedade. Quando a gente fala sobre bloqueios financeiros, é importante a gente falar que não se trata só de dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, ele é a materialização dos resultados na nossa vida. E tem muita gente que chega falando, né, no consultório, chega falando, eu não sei o que acontece que eu não desenvolvo. Eu monto um negócio, o negócio não vai para frente, eu começo uma parceria, me passam para trás, e a gente vai olhar como é que foi o histórico dessa pessoa lá na infância. Como que foi, como ela teve que lidar com traições lá na infância, né? E a gente falando de traumas da infância, nem sempre é uma coisa impactante. Nós, como terapeutas aqui, a gente sabe que o significado do episódio na nossa vida ele é muito mais importante do que a gravidade do episódio. E pessoas, por exemplo, que na infância tinham promessas dos pais não cumpridas, traumas de abandono, rejeição, tudo isso quando a gente vai para a vida adulta, percebe-se que a pessoa está insegura, ou nessa situação da traição, as parcerias não geram confiança, reciprocidade, porque ela não aprendeu o que é uma relação de confiança e reciprocidade na infância. Então, esse ambiente familiar da infância, né, os nossos tutores, a participação deles desde a nossa construção dos significados da vida é fundamental para a gente conseguir construir resultados na nossa vida adulta. Então, uma criança que não teve esse suporte ou foi negligenciada, possivelmente na vida adulta, se ela não buscar evoluir isso, né, se ela não buscar entender o que isso impactou na vida dela, para ela transformar esse comportamento, ela possivelmente vai ter padrões repetitivos. Você falou algo tão maravilhoso, ela falou um negócio que chama comportamento. E eu quero já passar essa bola para o Airan falar um pouquinho. Ele que é mestre nisso, né, fala muito sobre a tríade comportamental. O que traz? Qual é a relação desses traumas com os comportamentos que impede a gente de prosseguir, impede a gente de realizar na vida, né? Muito interessante, colocado pela Marielle, e para você ver que a gente não é tão, assim, essa questão da infância, ela é tão importante e traz essa importância também da gente ter um acompanhamento de um profissional
que ele está ali próprio para te ajudar, porque sozinho é muito difícil. Veja bem, essa mesma criança que você trouxe, talvez nem precisa ser um próprio trauma. Talvez pode ser um evento, por exemplo, que não foi tão profundo, mas nós não conseguimos identificar isso. É por isso a importância de um terapeuta. Veja bem, talvez a interpretação dela no evento traz o problema para ela na vida adulta. Talvez uma criança, ela pode, por exemplo, chega uma pessoa no consultório, ela não, eu sou tranquila, não tive problema, não tenho nenhum trauma. Aí está a participação de um profissional. Veja bem, talvez a interpretação dela no evento, uma criança que chega, por exemplo, nos pais para mostrar um desenho. Uhum. E aí, naquele momento, talvez o pai ou a mãe, ela simplesmente estava ou no telefone celular, ou estava ocupado com alguma coisa. E aí, o que acontece? E ela fala, não, espera um pouquinho. E a interpretação daquela criança naquele evento, ela pode gerar um bloqueio que vai reverberar lá na vida adulta dela e ela pensa que está tudo bem, eu não tenho problema, eu não tenho nenhum trauma. Então, o que acontece? Quando a criança, se ela interpreta dessa maneira, que ela não, o que ela faz não tem importância, a maneira que ela chega para mostrar esse desenho, alguma coisa que ela fez ali para os pais, e ela não teve aquela importância dedicada a ela. Então, lá na vida adulta dela, ela pode começar, por exemplo, se ela está numa reunião da empresa dela, ela fica com vergonha de expor suas ideias, por exemplo. Ela acha que se ela expor em algum momento, ela pode ser repreendida. Então, isso causa na pessoa, então nem sempre é um trauma. Então, a pessoa ela chega no consultório, ou até mesmo online, ela chega achando que não tem problema. Então, a ajuda de um profissional faz total diferença e é muito importante, porque aí a gente, através, né, da própria terapia, nós vamos ter condições de achar, identificar aonde está esse problema, por menor que seja. Talvez ele não causou um trauma específico, mas ele existe ali. Então, é muito importante essa questão. E o que acontece? A partir disso, a pessoa, nos desafios da vida, ela começa a agir de forma repreensiva ou alguma coisa dessa natureza. Isso Né? é maravilhoso, né, Ayran? A forma como você entrou e trouxe essa experiência, porque, na verdade, a gente observando, você contando esse episódio, né, trazendo a formação de como vai para a mente de uma criança e os comportamentos que vêm depois, eu observo assim, porque muitas vezes esses traumas, eles impedem a gente de viver aquilo que a gente nasceu para viver. E aí eu quero trazer para a Graciele Carneiro, que é especialista em sistêmica e principalmente na epigenética, porque isso tem um movimento tanto sistêmico quanto epigenético. E como identificar esse comportamento? Bom, na verdade, nós temos várias formas de identificar. Uma delas, como você falou, a epigenética, primeiro para a gente deixar claro, o que é? É aquela situação em que a gente traz, através das nossas heranças genéticas, né, do que foi vivido através de uma gravidez ou através até mesmo de coisas que os nossos familiares viveram e vão passando através do DNA mesmo. Então, isso acontece porque os sentimentos, as emoções são passadas como padrões repetitivos, né? E aí a gente vai sentir, mas como pode ser isso, né? Justamente porque nós trazemos no nosso corpo essas características. Então, a gente vai percebendo que essa estrutura, ela vem com o movimento da vida. Então, nós vemos que tanto as questões desses padrões repetitivos, pode ser uma doença, pode ser através de uma dor, né? Eu falei sobre a gravidez, muitas vezes, quando a criança ainda no útero, ela traz sentimentos característicos da mãe sentiu naquele momento. Então, lá na frente, quando ela vai observar a vida dela, ela percebe que tem alguma coisa travando, como o Ayran disse, né, no comportamento presente, mas que as causas podem estar justamente lá atrás, no que foi vivido, sentido naquele momento, e que não tem a luz da consciência para perceber essa situação. É forte, gente. É forte. Comportamento humano, vida, o ser humano é forte, né, gente? É um ser complexo. É bem complexo e a gente precisa também se conhecer para fazer esse trabalho. Uhum. Muito. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue perceber os vieses que nos fazem levar para esses comportamentos. Olha que forte isso, né? E eu quero, até mesmo agora, a gente começar, Marielle, eu quero fazer uma pergunta para você que é bem impactante, né?
quais são as ferramentas, né? Quais os primeiros passos para a gente sair das dívidas? Porque quando a gente está no desequilíbrio, fora do nosso papel, a gente começa, então, a buscar aquilo que a gente não tem. Sim. E, então, as dívidas, basicamente, vêm por esse caminho. E aí, agora, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual o primeiro passo para a gente sair das dívidas e buscar saúde em relação ao dinheiro? E as dívidas também é a materialização das decisões que a gente toma, né? E como a Grace falou, o autoconhecimento é o primeiro passo, é a primeira ferramenta, é fundamental. A própria consciência de consumo da sociedade, ela passa por esse viés do autoconhecimento. Se as pessoas se preocupam mais em se conhecer, saber as suas reais necessidades, elas se comportam financeiramente diferente também. O nosso perfil de consumo passa a ser diferente. Então, quando a gente fala do acúmulo de dívidas, ela é uma disfunção que, claro, pode acontecer por situações que a gente não controla. Teve o caso da pandemia, né? Mas muitas pessoas poderiam ter se preparado. Como, por exemplo, uma reserva. Eu chamo de reserva da tranquilidade. Que é aquela reserva que você pode dormir todos os dias tranquilo, sabendo que você vai conseguir arcar se algo acontecer por alguns meses ou até anos. Você vai conseguir arcar com o básico para sobreviver. Mas o primeiro passo é esse autoconhecimento. A partir do momento que a pessoa busca se conhecer, entender o seu perfil de consumo, o seu comportamento de consumidor já muda. E um segundo passo importante é o planejamento e visão de longo prazo. O grande problema para quem está enfiado na dívida e o desespero e a insônia e vários outros sintomas que passam a ser até físicos é porque a pessoa não consegue enxergar, não consegue ter esperança. Então, quando a gente começa a fazer um planejamento com visão de longo prazo, esse ânimo vem, porque aí você consegue ter uma visão a longo prazo de que esse problema pode ser resolvido. E nem sempre é a falta do conhecimento técnico. Tem muitas pessoas que ganham bem, né? Então também não é a falta do recurso, que ganham bem e acabam se atolando em dívidas. Um exemplo prático, eu recentemente soube de pessoas próximas a mim que perderam um grande volume de dinheiro em apostas de jogos, que é algo que também está muito preocupante hoje na sociedade. É um assunto que nós vamos abordar aqui, não nesse episódio, mas nos próximos a gente vai trazer esse assunto para abordar. Então, quando a pessoa entra nesse envolvimento da dívida para tentar suprir uma necessidade que é interna, ela pode consumir o que for, ela não vai conseguir suprir. Né? A gente sempre fala que o excesso esconde uma falta. É o vazio, então, né? é um vazio interno que ele não consegue ser suprido com o excesso, com a compra, com a compulsão. Então, o autoconhecimento, primeiro passo. Segundo passo, o planejamento com visão de longo prazo. Não é um planejamento esperando que no próximo mês o problema seja resolvido, mas que a longo prazo te dê esperança de que ele tem solução. E que com pequenas ações diárias, porque é uma mudança de hábito também, sair das dívidas é uma mudança de hábito, e que com pequenas mudanças diárias, aquele problema pode ser resolvido. Comportamento, né? Comportamental. Por isso que eu preciso que o Ayran fale um pouquinho, né? Qual é a ferramenta, Ayran, que a gente utiliza aí do seu método, né, que é a tríade comportamental. Qual é a ferramenta que você utiliza para identificar esses comportamentos e trazer, então, um resultado diferente? Porque para fazer essa mudança, a gente precisa mudar comportamentos, né? Então, tá com você essa bola aí. É verdade. Na verdade, tudo é comportamento, né? Tudo é comportamento. O hábito, por exemplo, nada é mais do que uma repetição de comportamentos. Então, aonde eu estou hoje, ou para onde eu quero ir, ou onde eu estava, ele está relacionado com o comportamento que eu tenho. Só que uma questão... Nesse mundo hoje de tudo muito rápido, né, tudo muito imediato, a gente começa a pensar que o comportamento ele está relacionado só ao físico. Eu me comporto dessa maneira e tudo. Então, foi aí que eu vi a necessidade e, usando as ferramentas que já tem atuais, eu desenvolvi um método, mapeamento, tríade comportamental. Então, eu desenvolvi um método que é o MTP. Mapeamento tríade comportamental. O que é que isso engloba? Porque, veja bem, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, ele antecede qualquer comportamento. Então, veja bem, nós estamos acostumados hoje a pensar que o meu comportamento é simplesmente o meu ato físico de agir. O mapeamento tríade comportamental, ele engloba as 3 esferas, que é o meu sentimento, as minhas emoções
e as minhas ações. Essa questão comportamental é tão forte, gente, falar sobre isso, porque nós não vivemos. De toda forma, a gente está sempre movendo pelo um comportamento. E isso é construído lá nos sentimentos, nas emoções, para depois vir para fora. Então, o nosso corpo físico mesmo, ele é o terciário, né? Que a gente fala, é espírito, alma e corpo. E aí a gente traz isso dentro desse amplo sistema, que é o que a Gra faz muito também, né? É isso. Quando a gente começa a perceber o campo, que é o que eu gosto muito de falar, né? Dentro da visão sistêmica, nós temos coisas que nos auxilia a organizar esses nossos comportamentos. Uma delas eu chamo de leis do amor. Bert Hellinger gosta muito de falar sobre essas leis do amor e a gente não pode deixar de fora da nossa vida. Por quê? Porque ela reorganiza os nossos comportamentos. E aí a gente volta a questões tão simples, que vem hierarquia, vem ordem e vem equilíbrio. Então, quando a Mari fala sobre a questão do dinheiro, ter o equilíbrio no dinheiro, quanto é fundamental. Quando a Airan fala sobre comportamento, o quanto a gente olhar para a ordem, os papéis que a gente assume na nossa vida, olhar para esses papéis é colocar no próprio lugar. Porque às vezes a gente tem mania de sair dos nossos lugares. Às vezes a gente assume lugar de mãe, de filho, troca o lugar de irmãos. Então, quando a gente olha para essa estrutura das 3 leis do amor, a gente tira aquelas dores, aqueles desequilíbrios, aquelas desordens. E a gente traz para esse lugar do nosso campo de vida uma estrutura mais organizada, que nos dá mais calma, mais leveza para a vida e a gente consegue trazer um movimento de vida mais equilibrado. Que é o que a gente busca, né? Inclusive, o nome Estatera significa equilíbrio. Que é isso que a gente vem trazer para vocês. É isso que nós vamos trabalhar durante esse nosso projeto, trazendo para vocês como viver esse equilíbrio. Como o Airan fala muito sobre comportamento, é a especialidade dele, né? Trazer esse resgate comportamental para a vida, eu acho isso muito importante, né, Airan? Veja bem, Cíntia, essa questão do comportamento, a gente tende a entender que a nossa personalidade é que molda tudo, né? Na verdade, ela tem um fator principal, a nossa personalidade em relação ao nosso comportamento. Mas isso nem sempre está só simplesmente nesse campo da personalidade, né? Então, isso aí entra o autoconhecimento. Porque, veja bem, o autoconhecimento parte do princípio que a partir do momento que eu me conheço, então agora eu tenho condições para agir diferente. Então, se eu não olho para dentro, veja bem, se eu não olho para mim, se eu não olho para dentro e começo a entender aqui dentro como processa minhas emoções, os meus sentimentos, e fico tão só ligado aqui no mundo material, né, no fim da experiência, porque a experiência é a emoção, ela é o ponto final da experiência. Então, veja bem, se nós estamos andando todos os dias sem perceber como está o nosso processo interior, como está o nosso mundo interior, simplesmente eu vou vivendo a vida comum e corrente sem perceber nada. Então, veja bem, se eu quero chegar num ponto, se eu quero sair do ponto A para o ponto B, existe um comportamento que eu preciso ter para chegar nesse ponto. E aí o que acontece? Simplesmente a gente vai para o trabalho, a gente vai para a academia, a gente vive a nossa vida, mas não percebe essas nuances que estão dentro de nós. Então, a partir do momento, aí entra a ferramenta. Aí entra diversas ferramentas que a gente usa, inclusive essa junção de profissionais, ela traz isso. Ela traz uma condição da pessoa olhar para o financeiro, olhar o que está acontecendo no sistema dela, né? Olhar também a questão de comportamento. Então, inclusive, o Instituto Estatera agora ele vem com uma pegada firme, né? Porque a pessoa ela pode estar, às vezes, sem saber, perdida, né? Às vezes quer desenvolver um projeto, mas está perdida. Então, essa condição que o Instituto Estatera dá para a pessoa, em termos de tratamento, vamos dizer, holístico mesmo, assim, que abrange muitas terapias, é muito importante para esse momento agora. Então, o que acontece? Uma das ferramentas, né? São diversas ferramentas que a gente utiliza, mas uma delas, por exemplo, é esse mapeamento tríade comportamental, que nós vamos pegar ali. Porque, por exemplo, a pessoa ela não identifica que ela age da mesma maneira todos os dias.
Então, o principal ponto de mudança é ela não fazer o que ela estava fazendo ontem. Então, se ela quer ter uma mudança, ela começa a precisar a se auto-observar. Então, através de algumas ferramentas terapêuticas que a gente usa, aí é preciso fazer uma análise, né? Porque cada caso é um caso. Aí, dentro de quando a pessoa chega lá no Instituto Statera, dependendo de qual profissional vai atender, a gente começa a identificar os pontos para poder, então, reeducar, para poder chegar ao ponto desejado do objetivo daquela pessoa. Então, veja bem, talvez uma simples ferramenta psicológica mesmo, não precisa nem aprofundarmos em outras ferramentas, mas o ato dela se auto-observar, ela já começa a ter boas, vamos dizer assim, já vê alguns sinais, alguns micro-resultados, que é importante também. Começa a se corrigir, né? Começa a se corrigir. Então, Uma consciência, né? exatamente. Então, esse mapeamento, vamos dizer assim, esse mapeamento tríade comportamental vai colocar ela no lugar, na condição de começar a melhorar o seu comportamento. Então, a gente vai olhar o emocional, vai olhar como está a construção dos pensamentos dela, porque pode ser gerado por crenças limitantes lá na infância, como a Marielle descreveu, né? Então, estudar esse conjunto de crenças, esse conjunto de emoções que faz com que essa pessoa aja dessa maneira, é muito importante para esse ponto da pessoa, né? De sair do ponto A para o ponto B. Isso engloba o financeiro, está relacionado ao meu comportamento pessoal em casa. Relacionamento é muito importante porque faz você ter harmonia na sua casa, faz você ter harmonia no seu trabalho, faz você desenvolver o seu potencial, um potencial maior seu mesmo. Essa busca do autoconhecimento é importantíssimo por esse fato. Um assunto importante que a gente está trazendo aqui hoje, né? A importância da terapia para a nossa vida em todas as áreas. Então, o que o Statera traz, que eu acho que é muito profundo, é essa questão da gente ter diversas abordagens e diversas ferramentas, também para compor esse processo de cura. E eu acho isso tão maravilhoso, porque como nós ali somos todos parceiros, amigos, e a gente comunica questões terapêuticas, né, juntos, para quê? Para ajudar melhor, assim, os nossos clientes, trazendo o quê? Uma cura de verdade. Porque muitas vezes, olha só, eu sempre digo que você só consegue levar uma pessoa até onde você já foi. Se você não tem aquele processo de conhecer o caminho, você não vai conseguir ajudar. Só que aquele caminho que eu não conheço, eu trago a Marielle para me ajudar. Eu trago a Graciele, eu trago o Airan. E assim a gente vai compondo uma forma terapêutica de curar o ser humano. Eu acredito que o Airan, ele até trouxe essa informação, que quando o cliente chega no Statera, automaticamente a gente já identifica uma triagem ali. Qual é o campo qual é a área que essa pessoa mais precisa de ajuda? Então nós vamos conseguir direcionar melhor, fazer com que esse ser humano que chega buscando ajuda, que ele vai ter o quê? Uma atenção dedicada no que ele realmente precisa. Porque muitas pessoas, eu tiro por mim, muitas pessoas me buscam o meu tratamento. Ó, Cíntia, eu preciso dessa área, inclusive crianças, né? Eu sou uma terapeuta que, como eu não tenho filho, eu não tenho curadoria para poder pegar uma criança e resgatar ela, porque eu não tenho filho ainda. Então, veja bem, eu procuro direcionar para quem tem filho, para quem trabalha nessa área, para quem se especializou nessa área, para quem aprofundou mais o conhecimento. Porque tudo que acontece vai reverberar no meu conhecimento, vai reverberar no meu comportamento. E uma das coisas que nós do Statera temos é uma congruência de tratar aquilo que a gente conhece. Eu acho isso impactante. Quero até falar com você, pedir para você trazer para a gente qual é esse comportamento, o que esses temas, esses traumas que acontecem na nossa vida, esses processos, como que eles reverberam no nosso corpo? Nossa, quando a gente fala sobre o corpo, é muito mais do que só o corpo, né? O nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo, mas é questões de emoções, as coisas que vêm até mesmo do nosso espírito, porque eu não considero que o ser humano pode ser tratado somente de uma única forma. Eu também não. Para mim, Também tem que não. ser corpo, mente e espírito, para começar. Então, quando a gente olha o todo do ser humano, quando a gente fala de autoconhecimento, que ele começa a olhar como está a conexão espiritual dele, como é que está a questão do corpo dele, onde é que dói nele.
que está incomodando naquele momento? É uma ansiedade? É uma falta de dormir? Ou uma dor de cabeça constante? O que vem no corpo? Uma dor no pescoço? É a lombar? Então, todo mundo tem aqueles Alergias. sinais, né? E alergias, e que as pessoas sabem que tem, mas não, é algo externo. E não. Todas as doenças relacionadas que estão no corpo é um sinal de alerta para as nossas emoções. E quando a gente trata as emoções, que talvez a gente nem tem noção daquilo, é que a gente começa a perceber que o nosso emocional precisa ser tratado. Por exemplo, uma dor no pescoço. Você já imaginou o que pode ser? Quando a gente traz a germânica, a gente percebe que tem um significado. Na visão sistêmica, completa aquele significado. Eu posso olhar como um peso, eu posso olhar como direcionamento da vida. Então, quem me dá direcionamento? Por que eu não estou querendo olhar para a minha vida e caminhar? Então, aquele pescoço travado me diz muito. Será que é uma questão de hierarquia? Que eu estou olhando, passando por cima dos meus pais e não estou aceitando? Ou estou com dificuldade de desapegar desses pais? Então, quando a gente olha, que a gente começa a observar o nosso corpo, trazer o autoconhecimento para você, para o seu corpo, para a sua realidade, sair do automático, você começa a observar que existem muito mais coisas do que só a dor no pescoço. Entende? É profundo, gente. É profundo, é forte. É a gente tem que forte. falar sobre isso, né? Eu nunca vi um podcast trazer tantas experiências. Porque você assistindo um podcast, você identificar o que está falando ali é algo que você está passando, aquilo vai transformar a sua vida. Porque se você não buscou ajuda porque não sabia como buscar ajuda, você encontrou. É no Instituto Statera. Eu quero aqui falar algo que é fantástico. Por quê? O que a Graciele trouxe aqui sobre essa questão de comportamento, identificar até onde, qual é a região do meu corpo, aonde eu tenho sinais, isso também, gente, vai para a vida financeira. Vai. Não é verdade? Vai. Fala Uma pra mim, pessoa Mari. doente, por exemplo, não consegue ser produtiva. Uma pessoa doente, ela não consegue estar no trabalho todos os dias cumprindo as obrigações dela. Uma mãe doente não consegue dar atenção para os filhos. Né? Uma pessoa que sente dores, ela não consegue sentar no chão para brincar com o filho. Então, como eu trato muito de resultados, independente de ser dinheiro, né, de ser financeiro, é uma vida com resultados. Tudo que a gente abundância, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, como a Graça falou dos nossos papéis. A gente tem um objetivo. Todos os nossos papéis, eles exigem que a gente tenha um objetivo final, um propósito. E a gente quer atingir aquele objetivo, quer ter aquele resultado, né? Eu quero ser uma mãe presente, quero ser um pai presente, quero ser uma profissional qualificada e presente, que atende bem os meus clientes. Então, se eu tenho doenças, se o meu corpo sempre está sinalizando, eu vivo de atestado, eu vivo internada, estou com uma enxaqueca que não consigo sair da cama, alergias, que sejam respiratórias ou de pele, tudo isso vai impactar nos meus resultados, vai impactar no meu financeiro. Então, quando a gente começa esse processo, né, do autoconhecimento, de trazer mais consciência para as nossas atitudes. Porque não quer dizer que você vai conseguir mudar um comportamento logo na primeira sessão. Mas você vai começar a observar melhor o seu corpo e os seus comportamentos. Como a Graça falou, por que eu estou sentindo isso? De repente, aquela semana foi uma semana muito pesada, falando da vida familiar, resolvendo questões familiares. Por que de repente, eu acordei com esse torcicolo e eu tive que lidar a semana inteira com a minha mãe, que eu tenho problemas com a minha mãe? Não consigo trabalhar, agora eu não vou trabalhar. Então, gente, não tem como. O ser humano é sistêmico. O ser humano, ele é um sistema complexo e a gente precisa olhar para todas as áreas da nossa vida se a gente quer ter esse equilíbrio. E é forte, hein? Porque, olha, eu falo muito dessa questão de ser forte o ser humano, porque nós temos que aprofundar, águas profundas, é um mergulho profundo. Não é só na superfície, não. Tem muitas coisas para a gente abordar aqui. Muito. Se deixar, a gente vai, como se diz, vai falando, e aprofundando. Literalmente, Cíntia, o ser humano é muito forte. Às vezes essa fortaleza só não está sendo explorada. Eu até digo, né, que nós temos que nos curar internamente para extrair a força que já existe em nós. É extrair, já existe essa força. E sem a força não tem movimento. Eu falo que a gente tem que trazer a luz da consciência.
Quando a gente traz à luz da consciência aquilo que não era percebido, Cíntia, aí sim as A coisas gente começam reeduca, né? a gente reeduca. acontecer. O Airan falou, né? A gente está ali para reeducar esse comportamento. Nós, seres humanos, quando a gente toma essa consciência, a gente consegue reeducar. E como é que a gente faz para resolver isso? Nós temos hoje, por exemplo, o mundo hoje ele vive emocionalmente abalado. Todo mundo hoje está num estresse constante. Só que se nós não começar a perceber quanto antes, né, isso vai, com certeza, vai reverberar de alguma forma no corpo físico. Vai gerar alguma doença. Toda doença, ela, antes de qualquer coisa, ela tem a sua causa psicossomática. Então, se a gente não olhar para isso, o que que acontece? Mais cedo ou mais tarde, aquilo que parecia um evento que continua repetindo dia após dia, e eu continuo repetindo o meu comportamento naqueles tipos de eventos, isso de uma certa forma lá na frente vai sair no corpo de alguma maneira. Muitos, por exemplo, a pessoa ela tem câncer e aí ela vai lá e retira o câncer. Daqui 6 meses ela volta o câncer novamente, porque ela está tratando somente o efeito, ela não está tratando a causa. Então, enquanto a gente não olhar isso de uma forma mais abrangente, olhando para o todo, e perceber que o nosso comportamento está criando a nossa doença de amanhã, a gente vai ficar aquele serviço de enxugando gelo, secando Gente, gelo. isso é muito importante. Repete isso para nós, gente. Né? Porque assim, ó, se a gente não observar como é o meu comportamento hoje, eu simplesmente ir começar a me remediar, tomo um remédio, ou vou ali, faço uma cirurgia, todos os dias eu continuo colocando a pressão na mesma coisa o tempo inteiro. Não adianta eu ir no médico, né? Tomar um remédio, ou então vou ficar viciado em remédios. Por exemplo, é comum hoje a sociedade viver estressada, né? E aí a gente não consegue ter uma vida espiritual porque a gente está vivendo sob o estresse. Vou te falar agora por quê. Nós somos nos colocados diante de um estresse, o que que acontece? A nossa fisiologia, ela é programada assim. Porque lá atrás, quando a gente ainda ia caçar nosso alimento, o que que acontece? O estresse, por exemplo, quando aparecia um predador que me colocava num estresse momentâneo, eu tinha de prestar atenção no ambiente, né? Quanto tempo eu tinha para reagir naquele ambiente. Então, eu passava a prestar atenção nos objetos, no tempo. Então, a minha fisiologia ela é programada assim. Então, quando eu estou estressado, não tem mais o leão correndo atrás de mim. Hoje é o meu patrão, talvez em casa algum ente e tal. Então, eu vivo no estresse. Então, por eu estar nesse estresse, eu vivo o tempo inteiro preocupado com objetos, né? Porque isso está no inconsciente. Então, a pessoa ela se torna muito materialista. Então, ela foca muito em objetos e no tempo. Então, por exemplo... eu tenho que comprar logo isso para mim, porque o tempo está passando. Então, eu fico focado nisso, no tempo e em objetos. Então, esse estresse, por mais que não é mais um animal correndo atrás de mim, ou um predador, mas quando eu estou em estresse, eu não consigo, por exemplo, olhar para dentro de mim, eu fico focado no materialismo. Eu passo a ser uma pessoa materialista porque eu estou vivendo num estresse. Então, ali... são hormônios, né, que são secretados na nossa mente, no cérebro, na fisiologia, que não tem como eu ser estressado, por exemplo, e ter condições de olhar para outro campo da minha vida, porque o estresse ele me leva para isso. Então, eu passo a me tornar egoísta, eu passo a me tornar preocupado com coisas que, por exemplo, eu quero me tornar um cara mais espiritualizado. Eu quero fazer algo nessa natureza, nesse sentido. Mas... o mundo material me puxa para outro lado. A vontade de realizar os desejos da minha carne acaba me puxando para outro lado. E isso não é só relacionado a por que eu não consigo. Por que eu não consigo? É justamente por isso. São uma série de fatores, de comportamentos que, se nós não olhar para isso o quanto antes, a gente simplesmente começa a viver o dia a dia sem ter condição de ter um raciocínio lógico para sair disso. Então, são várias coisas, né? Essa questão aí da doença, essa questão de comportamento que nos leva para um ponto que a gente simplesmente vivendo normal, como o sistema quer que a gente vive, fica muito mais difícil. Então, essa abordagem que o Instituto Statera chega agora, assim, buscando várias terapias,
é muito interessante e eu estou muito feliz de estar participando nesse momento também. Cíntia, só puxando o gancho um pouco do que o Ayran está falando, eu sempre falo no consultório para os meus pacientes que a gente vive numa sociedade de tempos automáticos. As pessoas estão o tempo todo no automático. E o quanto é difícil parar e perceber para se conectar nesse espiritual. E a gente tem algumas tarefinhas que sempre são muito interessantes. Observar o sol, observar um parque, ter contato com a natureza, o quanto isso traz uma conexão com ele mesmo e com o espiritual. A gente aqui não fala sobre religião, mas a gente fala sobre ser ele, o divino que está nele mesmo, né? Então, quando a gente traz esse poder da própria pessoa se olhar, sair do automático da sociedade, sair dessa geração dopamina que a gente tanto escuta, né? Da geração dos Sistema prazeres de recompensas imediatas, né? acontecido. Então, quando a gente fala, olha, eu domino a minha vida, eu sou a prioridade no meu mundo, então como eu quero construir a minha vida, a gente passa a perceber que o automático não é a nossa idealização. E aí a gente passa a parar e perceber aonde que eu preciso me conectar comigo mesmo. Como é que eu posso fazer isso nessa sociedade tão corrida, cheia de prazeres? Então, a gente vai perceber que o simples da vida traz o belo, traz a contemplação e traz essa conexão que a gente tanto fala. Eu digo que a maior forma de você se conectar espiritualmente, além da respiração, é quando você se conecta com você mesmo. É isso mesmo. Você se conectou com você, você olhou para você, olhou para dentro, você se conecta espiritualmente. É muito forte, né? Falar sobre o espiritual, sobre a nossa vida material, espiritual e saber conduzir de forma que a gente tenha esse posicionamento. E que, sem falar em religião, né? e que tem um equilíbrio em todas as áreas, né? Que isso seja prazeroso, esse equilíbrio seja prazeroso. Porque a gente está aqui também para contemplar as belezas materiais. A gente está aqui para contemplar, não quer dizer que você precisa viver no sacrifício e não consumir. Até porque a gente defende viver na prosperidade e abundância, né, Mari? Exatamente, o mundo é abundante. A questão aí é o que eu falei esse processo da recompensa imediata. Né? As pessoas não querem ter tanto sacrifício mais. E a questão que você falou, Ayran, de às vezes a pessoa está ali no estresse e tão focado no material porque ela espera ter essa recompensa imediata. É o prazer naquele momento. É comprar um novo telefone porque aquilo me gera um prazer momentâneo. Mas daqui uma semana esse celular cai, quebra, me passa raiva. E as experiências, elas perduram por muito mais tempo, né? Uma viagem, por exemplo, em família, ela perdura muito mais tempo, nosso bem-estar, do que algo material. Mas as pessoas buscam coisas materiais para tentar suprir um prazer imediato. É o vazio, né? É preencher o vazio. E aí, quando a gente olha para a gente, tem esse contato com o divino que tem dentro da gente, faz todo sentido a gente não ter mais essa necessidade de provar nada para ninguém com algo material. Se preocupar mais com o conforto do que o que aquilo vai impactar para alguém que está me vendo de carro novo. Exatamente. A gente passa a olhar mais para as nossas necessidades, né? A gente passa a agir por consciência. Né? Exatamente. A gente passa a agir por consciência e não simplesmente levado por algo que a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Então, Pela manada. Pela né? manada. Vai É levando o pela efeito manada, né? efeito manada. Esse é o efeito manada. A gente forte. sabe que existe a consciência do mundo, né? A consciência do coletivo. A gente não pode ficar fora dessa situação também, porque a gente vive uma dualidade. Pertencimento. Tanto a questão do pertencimento, o equilíbrio e também o se enxergar. Então, quando a gente volta o pensamento e o olhar para nós mesmos e começa a prestar atenção no campo em que a pessoa vive, né? Que eu falo campo, mas é assim, é onde ela vive, sentir cada sensação, sentir cada emoção, ele passa a entender o que acontece na vida. E fica muito mais simples. É o famoso ecossistema, né? Aonde é que você está? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Isso muda a nossa estratégia. É nos questionar. É tirar os olhos dali de fora, colocar aqui dentro, fazer o meu alinhamento, trazer esse equilíbrio para minha vida. Isso é fantástico, né? Gente, a conversa é transformadora, né?
E tem muita E tem coisa. Se a gente deixa o horário livre aqui, nós vamos até... Tem muito assunto. Então, as pessoas em casa têm que participar dos outros episódios. Sim, nós temos que convidar, né? E nós Vocês- vamos trazer muitos outros assuntos interessantes agora pelo se Estatera, né? complementam. É isso Principalmente mesmo. alguns especialistas, né? Em diversas áreas. Nós vamos trazer para vocês muitas coisas boas. O convite é de transformar. O convite é para evoluir, é para transformar, é para você se tornar o seu resultado, é para você viver. Eu digo sempre, quem carrega peso não prospera. Então vem se libertar dos pesos, vem estar com a gente. Aqui toda semana tem um vídeo novo para ajudar você a romper com aquilo que te priva, aquilo que te bloqueia e levar você a uma evolução sua. Eu sempre falo que a gente tem que buscar leveza com a vida, né, Cíntia? E que tudo chegue a nós com facilidade, alegria e glória. Boa, isso é gostoso, né? É gostoso. E acontece assim, né? Sim, Quando a gente fácil. deixa fluir, as coisas acontecem assim. Somente quando nós estamos no nosso lugar no mundo. Sim. Sem Quando- estar no nosso lugar. Tem gente que é mãe da mãe, tem pai É isso. que é filho do filho. Então, a gente precisa encontrar o nosso lugar. Qual é o seu lugar no mundo? Faz essa pergunta para você mesmo. Qual é o seu lugar no mundo? Faz essa pergunta para você. Um detalhe que eu acho muito importante a gente falar hoje é sobre esses comportamentos e a somatização deles atribuindo para doenças. É verdade. O processo de doença hoje mas eu tô com câncer. Mas da onde que vem? Gente, nós temos um estudo comprovado da neurociência, junto com a faculdade de Harvard, que comprova que toda doença advém de fundo emocional. E nós sabemos que o emocional move a nossa vida. Aí tem gente falando assim, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso na igreja e tudo. Gente, não é só espiritual. Não tem como você cuidar do espiritual, aí não cuida do físico, ou cuida do espiritual e do físico, mas e a saúde mental, emocional? Então, é um conjunto, nós somos transpessoal. E o interessante também, Cíntia, é que muitas vezes a gente pode carregar heranças genéticas dos nossos antepassados. É uma coisa, Sim. assim, pouco discutida, mas existem certas situações em que o nosso emocional ou a nossa situação de vida traz essas consequências dos nossos antepassados. E como que é percebido isso? Pelas doenças do corpo. Talvez eu estou repetindo uma doença que uma tia minha tinha de muito tempo. Graça, é comum, por exemplo, em famílias que as mulheres todas têm problema de útero. Exato. E a questão do útero, ela vem sendo muito discutida, que a gente fala que são as questões femininas, né? Útero, mama. Então, essas doenças têm características muito próximas da hereditariedade dessa transgeração, do que vem lá de trás. Que a gente precisa romper com essa situação. Ué, mas por que eu tenho essa doença, né? Já que é uma coisa lá da minha avó. Aí você vai ver, você está vivendo a mesma consequência da sua avó. Sim. Problemas de relacionamento, problemas de aceitação, forma de falar. Você vai sentindo bloqueios na sua prosperidade. E aí você não vai vendo que, se a gente parar para observar, ela era o óvulo que estava na mãe dela quando foi gerado. Então, ela traz as emoções da avó através do útero. Então, o quanto isso é importante, até 3 gerações a gente tem essa história para contar, que vai trazendo até chegar na sua vida. Então, como liberar isso, né? Aí a gente olha no campo. A gente olha e traz a luz da consciência e vem uma... como a gente fala, a gente cura aquela situação, olhando para os avós e falando, olha, agora eu posso fazer diferente, eu tenho condição de fazer ainda melhor e eu posso romper com essa estrutura para você ter muito orgulho de mim. Então, assim, curar o útero, que é uma das doenças que a gente está falando aqui sobre a hereditariedade. E a importância de entender, né, como a Gra está falando aqui, de entender que os padrões não é somente aqui, não são só emocionais, são genéticos também. Isso, a gente chama de questões ocultas, né? O invisível, no campo do invisível. A gente não sabe exatamente que ela existe, mas está ali. São sistêmicas ocultas que a gente chama. Sabe aquele processo que você fala assim, eu já fiz de tudo. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já passei por isso, eu já fiz um curso, eu já fiz um treinamento, eu já fiz terapia, tem 50 anos que eu estou tentando me livrar disso.
Gente, tem muitas coisas. O ser humano é complexo. É complexo. Vale a pena mergulhar em águas profundas. Uma terapia assertiva muda, transforma vidas. É sobre isso que a gente vai debater sempre aqui no podcast e também no Estatera. O que é bastante interessante é que a partir do momento, né? Aí eu te pergunto, vem a pergunta, né? E como que nós vamos começar a solucionar essas questões, né? E um fato interessante que a Grace falou é que a partir do momento que a pessoa traz luz à consciência, A consciência. então está muito próximo de começar a resolver os problemas, né? E aí é bem o seu campo, viu, Airan? Porque a gente olha para o problema, mas se o comportamento da pessoa não mudar a partir daquele momento, nada se resolve. Então, a estrutura de enfrentamento que ela precisa ter é no comportamento. E é interessante que aí entra a parte de reeducação, porque a partir do momento que você toma consciência daquilo ali, traz luz à consciência, porque até então estava tudo encoberto, estava oculto, né? Estava oculto, ninguém sabia de nada. Então, a partir desse momento, ela passa a ter consciência disso. Então, agora, nós precisamos reeducar esse comportamento, porque imagina uma pessoa que teve 20, 30, 40 anos agindo de uma maneira, agora ela passa a saber que ela está livre disso, né? Foi lá, tratou, identificou. Agora a gente precisa, então, começar a reeducar esse comportamento. Porque pode acontecer por automático, né? Que ela continue, às vezes, tendo um comportamento, mesmo tendo a consciência daquilo ali. Repetir, né? Repetir, exatamente. Falar, não, mas peraí, eu já tive consciência disso, mas eu continuo, né? Por isso que tem que ter um acompanhamento. Por isso que tem que ter um acompanhamento profissional. Porque simplesmente você identificar e ali ressignificar e depois você precisa de reeducar. Exato. Né? Aí você vem ali alterando o seu comportamento. É um processo mesmo, né? Eu falo que a gente nunca é linear essa história do autoconhecimento, né? Não tem como. Ela tem toda uma E a dinâmica gente sempre tem alguns desafios aí no meio do caminho. muitos desafios. Todo ser humano é nos levam a individual, evoluir. né? Isso. Verdade. Todo ser humano é E individual. engraçado que é como uma cebola, né, Cíntia? A gente tira uma casca, traz à luz da consciência aquele problema, a gente fala, tá resolvido agora. Aí a gente, de repente, acha outra casca para tirar, né? Um probleminha, outro probleminha. Aí se eu tiro aquele grande, eu vejo que ainda tem o outro para resolver. Então, como ser algo imediato? É impossível. Tem que viver esse processo da Graça, descoberta. é importante as pessoas de casa entenderem, né? Porque aí, às vezes a pessoa pensa assim, mas aí eu vou ter que ficar fazendo terapia a vida inteira. A questão é que o peso tá aí. A Cíntia falou isso. Né? Com peso a gente não evolui, a gente não desenvolve, a gente não tem resultado na vida. O peso tá lá. Só não tá olhando para aquilo. E quando você vai tirando essas camadas, você vai tirando as pedras da mochila, né? Isso. Você vai ficando mais leve. Você vai conseguindo ter consciência e ficando mais leve. E o que o Airan falou sobre ter esse acompanhamento, dentro do protocolo, por exemplo, de terapia financeira, eu tenho várias sessões que é de cognitivo. Ou seja, prática. É coisa prática. A gente não vai ficar ali falando só do problema. Agora vamos partir para ação. Vamos resolver o problema. Tem que ter um plano de ação. Lembra que eu falei sobre a visão de longo prazo? Se eu não tenho um plano de ação, todos os dias fazer uma pequena ação que seja para sair desse buraco, desse problema, eu vou continuar o ciclo, né? Então, é importante também ressaltar Romper que o ciclo nas terapias, e é um processo do Estatera, a gente ter esse acompanhamento para que a ação aconteça. E eu falo que terapia é para pessoas fortes. Sim. Somente. Porque não pode ser para pessoa que não Tem que consegue. estar disposta, Tem que né? estar Eu disposta. já, Tá escutei, disposta. eu já escutei tanto de cliente falar assim, mas eu não sou fraco, Cíntia, eu não preciso de fazer esse processo todo. Gente, terapia é para fortes. Terapia é para quem realmente quer se compreender. E se compreender não é uma tarefinha simples, não, é complexo. Porém, você consegue sozinho? Não. Eu vou falar que não por experiência própria, né? É a minha opinião. Porque se eu tenho que mergulhar, eu preciso de alguém para me orientar ali, ó. Você vai mergulhar aí, daqui a pouquinho você tem que subir, tomar um Pôr o fôlego. dedo na ferida. Exatamente. Tem que ter um Porque às direcionamento. vezes a gente não tem coragem de fazer isso com a gente mesmo. Né? Eu falo que o povo pergunta assim, qual é o seu método? Eu falo, não. A gente usa tantas coisas, né, É Cíntia? tanta abordagem. Tanta abordagem. É dançar nas abordagens. É reconhecer o cliente que está chegando para você. tem uma necessidade. Porque quando você se reconhece como terapeuta, você aprofunda, e quando o cliente chega para você,
você começa a identificar pontos, porque o cliente só vem para você. Gente, isso aqui é algo importantíssimo. O cliente só vem para nós com a conexão. É um campo que é gerado, é uma conexão que é gerada daquilo que a gente já viveu ou está vivendo. Tem mais essa ainda, né? Então, é um processo, é uma troca. Eu digo que terapia é aprendizado. Para os dois. Para os dois lados, é uma troca, Terapeuta, né? paciente. É uma troca de aprendizados. E muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas como que é uma troca? Eu estou aqui, eu quero que você vai resolver meu problema. O melhor terapeuta dele é ele mesmo. É isso mesmo. É uma jornada de crescimento de ambos os lados, na verdade, né? Porque a gente não tá sozinho. Então, essa comunicação entre as duas partes, ela soluciona problemas para os dois lados. Então, o terapeuta cresce, a pessoa cresce também, e aí, nesse crescimento em conjunto, todo mundo ganha. Então, é um jogo de ganha-ganha. É o GGG. Até Eu mesmo o ganho. sistema, né, Graça? É isso mesmo. É o GGG. Eu ganho, você ganha, o público ganha. É o nosso sistema. É o sistema. É o sistema dos 3 R's. Resgata, reeduca, redireciona. Vive uma vida evolutiva. É como você falou, né, Gra? Ó, hoje eu tirei uma camadinha da cebola. Aí amanhã, outro Outra detalhe. camadinha. Aí tem gente que reclama. Nós temos que agradecer. Nós estamos evoluindo. Nós estamos aqui para isso nessa terra, gente, para evoluir. É um momento especial para nós. Sim. Terapia é isso. Eu falo que é vida. Eu É não isso. consigo viver sem. Eu também não. Eu também. Nem eu. Eu tenho 14 anos. 14 anos que eu tô nessa caminhada terapêutica. Nós precisamos disso, na verdade, né? Aquela pessoa que pensa que não precisa de terapia, ela tá numa inércia, né? E nada tá parado hoje. Então, a gente precisa, de fato, evoluir. E é difícil eu não ter um acompanhamento e querer crescer sozinho, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, a gente ter esse acompanhamento é de extrema importância. Por exemplo, eu mesmo aqui, todas são minhas terapeutas. Eu não vou estar, né, rodeado de profissionais, então, a probabilidade de eu crescer é muito maior, porque eu faço terapia com uma, com a outra, ali dentro do Instituto Statera, todo mundo se ajuda e todo mundo cresce. Porque esse é o intuito, né, da gente não só crescer nós, mas levarmos os outros a crescer também. Esse eu acho que é o grande intuito da vida, né, que nós estamos aqui não por nós, mas para o outro, né? Porque a partir do momento que a gente olha só para nós, aí começam as coisas a sair vamos dizer assim, começa a ficar complicadas. Porque se eu estou pensando só em mim, não penso em ajudar o outro, as coisas começam a não rodar legal. Porque veja bem, aí entra a questão até de propósito de vida. O nosso propósito maior aqui não é sobre nós, é sobre os outros. É o princípio da generosidade, né? Não é sobre o quanto eu estou pensando em mim, mas é o quanto eu posso ajudar outras pessoas, né? Tem até um dado interessante aqui, uma pesquisa que eles colocaram, aquelas pessoas que não têm propósito. Elas facilmente, o sistema imunológico delas caem, elas por exemplo, têm questões psicológicas muito mais fáceis, depressão. Então, se a pessoa, inclusive fizeram um experimento em guerra, eles colocam, isso foi estudo científico, eles colocaram os prisioneiros de guerra para fazer serviços sem ter lógica. Pegar uma terra daqui e colocar, sem propósito. Era para eles pegar a terra aqui e colocar a terra ali, sem propósito nenhum. A princípio, quando eles pensavam que era um engano, tudo bem. Mas quando eles perceberam que estavam trabalhando sem propósito nenhum, só por fazer algo sem propósito, eles começaram a ter questões psicológicas severas. Então, é interessante isso para a gente olhar para isso e entender que nós não estamos aqui só por nós mesmos. Tem um propósito maior. Então, que cada um, isso faz parte do autoconhecimento, né? É que cada um busque essa questão de qual propósito ela está aqui. Para quê? Tem que ter um propósito. E o nosso propósito não está relacionado a nós, está relacionado ao outro. Então, é bem interessante. Bem interessante isso. É forte, né? Se deixar, a gente aprofunda muito aqui, hein? Eu falo que a inércia, né, ficar onde você está, não vai te manter onde você está. Porque o mundo está evoluindo. Quando você para, você vai regredir. Você vai dar vários passos para trás. Porque o mundo vai estar evoluindo. E você ali parado, você só vai estar regredindo. Então, essa inércia que você falou, Airan, ela faz com que muitas pessoas
não só fiquem estagnados na vida, parados na vida, como elas perdem muitas oportunidades. A oportunidade passa na frente e ela nem percebe. Exato. Quando você está preso no emaranhado, O tal do não tem emaranhado. como não. Assunto para o próximo. Assunto para Podemos um próximo trazer. momento, né? Gente, Esse é grande. que como conversa diz. transformadora. Que momento especial, né? Eu espero que todos vocês que estão assistindo, que assistiram até aqui, tenham sentido o quanto é importante a gente parar um pouco para observar essa caminhada, esse processo que é viver. E eu quero agradecer, Marielle, pela sua Eu que parceria, por estar aqui, trazer tanto conhecimento. Obrigada, Cíntia. É uma alegria estar participando desse grupo maravilhoso, transformador. Maravilha. Airan, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, trazer, né, a sua energia. Isso é maravilhoso. Muito obrigada por pertencer ao Estatera. Eu também sou muito grato, né? Obrigado pelo convite. É uma alegria imensa para mim mesmo, uma alegria da alma estar aqui com vocês. E eu quero continuar esse crescimento, né? Eu estou aqui, igual eu falei, por um propósito maior, de me melhorar e também ajudar outras pessoas a se melhorar. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. E vamos continuar aí. Novos assuntos, desenvolvimento, e é isso. Graciele, quero te agradecer por tanto conhecimento, por compartilhar com a gente tanto conhecimento profundo, porque falar de epigenética não é para qualquer um. E eu sou, assim, uma admiradora, você sabe disso, né? Sim, Muito sim. obrigada por pertencer ao Estatera, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. É uma gratidão, Cíntia, imensa estar aqui, fazer parte dessa equipe. Eu me sinto um terapeuta mesmo, colocando em prática o meu conhecimento. E é uma honra. Eu honro cada um de vocês que estão aqui, que vieram antes de mim. E eu tenho muita gratidão por todo esse processo. E é uma gratidão fazer parte desse momento de crescimento, de desenvolvimento, de estar participando de situações que vamos levar ainda mais para as outras pessoas. E você que está aqui assistindo até agora, eu espero que você tenha gostado. E eu quero expressar para você o que é esse caminho. Isso aqui é um caminho de vida, um caminho de evolução. Terapia é isso, gente. Terapia é transformação. Se você identificou aí algo, já comece a nos acompanhar aqui, ó. Comece a seguir se inscrever aqui no nosso podcast. Toda semana vai ter um vídeo novo, um momento novo, uma expressão nova para você entender o que é o ser humano, o que é ser você, para onde você vai, para onde você vai evoluir e construir uma vida fantástica, uma vida extraordinária, que é o que eu falo muito sobre isso. Gente, para você que ainda não está inscrito aqui, clica, começa a se inscrever. Manda, compartilha esse vídeo com seus amigos, com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que você tem certeza que ela está precisando de fazer uma terapia. Eu vou dizer algo muito especial. Você é o seu resultado. Convida pessoas para continuarem essa evolução, porque andar perto de gente travada, gente, você também não evolui. Então, convida pessoas para estar junto com a gente. Eu vejo você no próximo episódio.